Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Dicas da Cá, Mulheres 40 a mais. Esse é o tema dessa semana, que também é dessa temporada, porque essa semana é só uma abertura para a gente falar mais sobre autoconhecimento e a partir da semana que vem poder trabalhar mais ferramentas para que a gente consiga destravar, resolver questões da nossa vida e ter uma vida mais leve, mais saudável, com mais fartura, com mais resultados. E hoje o tema, que eu já escrevi aqui em cima, se você olhar, já tem aqui em cima, mas eu vou escrever aqui também nos comentários, é sobre um termo que Bert Hellinger usa muito na constelação sistêmica familiar, que é o tomar posse. Tomar posse. Para mim, esse é um termo muito forte, em que eu demorei um pouco para conseguir entender em toda a sua plenitude, mas ele faz todo sentido, tanto para a sequência de assuntos de conteúdo aqui para Mulheres 40 a mais, como também para o dia de hoje, da forma que eu acordei. E eu já vou contar para vocês o que está acontecendo, tá bom? Então, eu vou escrever aqui também, vou fixar, porque fica mais fácil para quem entra na live. Tomar posse da vida. O que seria isso? Esse tema gera dúvidas, né? Porque ele é muito forte, ele parece muito duro, né? E aí é por isso que muitas pessoas têm dúvidas sobre o que seria tomar posse. Eu estou fazendo um pouquinho de hora aqui para as pessoas entrarem. Hoje algumas pessoas tinham me dito que entrariam. Oi, Ideia, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre tomar posse. Eu já falei lá no nosso grupo de amigas, né? E antes da gente começar o assunto, o tema propriamente dito, eu queria falar para vocês um pouco do porquê que esse tema está tão pertinente. Para vocês saberem, né, antes de eu começar um novo desafio para mim mesma, eu faço um planejamento dos assuntos que vão acontecer, então eu trago um calendário, já coloco todos os assuntos, porque quando eu determino um público-alvo que eu vou trabalhar, uma sequência, eu vou buscar uma série de temas que vão se intercalando para dar suporte para essa mudança, para essa introdução de novos hábitos, para esse destravamento da nossa vida, né? Então eu já deixo tudo praticamente já estruturado para a semana que eu vou tocar. Mas é engraçado, como aconteceram nos outros desafios, né? Nesse também tem um fluxo de energia em relação aos assuntos que eu vou tratar. Então, hoje, por exemplo, eu acordei com um dia assim, muito nebuloso. O dia aqui em São Paulo nem tá tão fechado, tá um dia entre nuvens, mas tem sol, né? Normalmente eu fico assim em dias mais nublados, mas hoje eu acordei meio para baixo, né? Daí já acionei as minhas amigas, a Andrea Gandolfi aí com os florais que eu tenho tomado, e aí, e aí, continuo tomando? Não, né? Aí ela também é minha fornecedora de mel de laranjeira, aí ela já falou, toma uma colherada desse mel de laranjeira. Já falei com a minha outra amiga, com a Andrea Faber, eu não estou muito bem e tal, aí toma aquele banho, né, tal, para poder trazer um pouco mais de energia para o nosso dia a dia. E nós mulheres sabemos que a gente também tem fases no nosso mês em que a gente está mais produtiva, mais introspectiva, e essa é uma fase do mês em que eu fico normalmente mais introspectiva. E aí eu liguei num perfil aqui do Instagram que eu gosto muito, que é Resiliência Humana, né, para ouvir a Juliana Lotúmulo, que adoro, né, ela faz uma meditação na parte da manhã, em que eu curto bastante. E ela fez um comentário que nós estamos também nós estamos na lua minguante, né? E isso faz com que a gente também fique mais introspectivo. Então, assim, juntou tudo, né? O assunto tomar posse, que eu tinha pesquisado um pouco ontem, para poder trazer para vocês, a fase do mês em que eu estou, né? A lua minguante, e então deu aí uma mexida nessa energia, por isso que eu acabei ficando um pouco mais introspectiva. Eu acordei hoje com uma sensação de tristeza, de preguiça, de vontade de ficar na cama. E ontem eu fiz também uma live com o Arthur, que foi muito boa, que
gente trouxe, né, sobre essas emoções, esses sentimentos que a gente tem às vésperas de uma decisão, e a gente falou muito também de questões na nossa infância. Então aí também mexe, todas as vezes que eu falo para vocês, eu também sinto, né, o impacto das palavras que eu tô falando. Então deu tudo isso. O que tem a ver tudo isso que eu comentei com vocês com tomar posse? Eu fiz algumas anotações aqui porque eu não queria esquecer. A primeira vez que eu tive contato com o assunto constelação sistêmica familiar, eu não assimilei, não aceitei tudo o que é falado pelo Bert Hellinger. Inclusive, até hoje, né, depois de ter feito várias sessões, ter participado de várias sessões e ter feito a minha própria constelação, e já ter lido muitos livros, ter visto vários vídeos, inclusive do próprio instituto, que é da família do Bert Hellinger, tem algumas coisas que ainda mexem comigo. Algumas coisas que eu torço o nariz, algumas coisas que eu falo, não, acho que não é bem por aí, né? Isso é muito positivo, porque todas as vezes que algo realmente mexe com a gente, ou do tipo, eureka, era isso que eu estava precisando ouvir, ou então do tipo, putz, mas eu não concordo com isso, é porque tem coisas que fizeram eco com você. E uma das coisas que fizeram eco dentro de mim foi esse termo, que nós precisamos tomar posse da nossa vida. Eu achei isso muito arrogante, achei isso uma forma muito pesada, né, da gente olhar com esse termo, né? Eu até achei que de repente pudesse ser um erro de tradução. Eu fui procurar alguns outros tradutores e todos eles, e tem até num livro que eu li, ele explicando o que é esse tomar posse. Por que ele usa esse termo de tomar, de pegar mesmo, né? Enquanto que a gente imagina que a vida nos foi dada, né? A vida nos foi entregue, que nós não precisaríamos, teoricamente, fazer nenhum esforço para tomar aquilo que é nosso, né? Porque a vida nos foi dada, né? A gente estava lá no útero e aí a gente nasceu e fomos abençoados com a luz divina, né? Então isso para mim trazia muito conflito, né, dessa forma cristã de ter sido criada com o que o Bert Hellinger fala. E aí eu comecei a, toda vez que aparecia esse termo, pesquisava um pouco mais, estudava um pouco mais, fazia uma reflexão e também levava isso para terapia. E o que significa para o Bert Hellinger esse assunto de tomar posse, tá? E é muito legal porque quando nós nascemos, né, o próprio processo biológico, né, do nosso nascimento, a gente já, desde que a gente ainda não é um embrião, nós estamos lutando para tomar posse de algo que pode ser nosso, mas que de fato não é. Então, se você for pensar nos próprios espermatozoides brigando para conseguir chegar até o útero e os próprios óvulos brigando pelo tempo de maturidade em que eles podem ser expulsos do corpo da mulher, ali já existe uma briga por tomar posse do que é nosso. Depois de ser fecundado e toda essa briga para se manter vivo, também é uma forma, biológica falando, né, de tomar posse. E quando a gente nasce, que a gente vai para o colo da mãe e do pai da gente, a gente não tem muita noção de que a gente diariamente nós estamos numa briga constante para tomar posse daquele lugar que é nosso por direito. Porque se nós vencemos até ali, nós temos o direito de tomar posse daquele lugar que é nosso. Só que a gente vive num sistema de consequências, né? De negociações. Então, desde que a gente nasce, a gente tem algumas tentativas de acertos e erros do tipo, se eu choro, né? Se eu choro mais, e isso é interpretado como uma necessidade, logo eu recebo mais leite. E eu aprendo que se eu chorar, berrar mais, eu vou ganhar leite. Se eu vivo numa família com pouca disponibilidade afetiva ou presença, eu posso berrar, chorar e ninguém vai me atender. E eu começo a perceber esse tipo de coisa como o que eu faço, logo eu recebo. Então, eu vou dar um exemplo mais claro e objetivo para você entender.
Vamos dizer que você é uma criança, já com alguns aninhos, tá? 3, 4 anos, né? E todas as vezes que você chora e faz alguma birra, você leva um tapa, você leva um sermão, você leva uma surra, tá? Você vai entender que para você tomar posse do pouco do que a vida pode te ofertar, você tem que se comportar e esconder todas as suas mágoas e tristezas, tá? Então, você acaba escondendo aquilo que de fato você está sentindo. Porque para você ter direito a um pedaço da vida que lhe cabe, você precisa tomar aquela atitude. E isso pode se repetir com vários outros fatos na vida da gente. Por exemplo, para que eu tome o afeto da minha mãe, eu preciso comer tudo, eu preciso raspar o prato. E isso acaba explicando muito necessidades de alimentação quando nós estamos magoados ou querendo se sentir parte de alguma coisa, tá? Então, para eu tomar posse do afeto da minha mãe, eu preciso, né, comer tudo, mesmo que eu não goste do brócolis, que eu não esteja com fome, que eu não queira comer naquela hora. Mas eu preciso fazer isso para tomar posse. O que acontece atrás desse sistema que ele acaba... A Déia está falando agora que eu vi, Déia, exatamente da Lua. O que acontece nesse sistema em que nós somos criados? Nós estamos sendo sempre condicionados a um comportamento aceitável pela sociedade para ter direito a tomar posse daquilo que de fato é meu. Então, se eu não sou uma menina, uma boa menina, uma mulher de família, uma profissional exemplar, tudo isso que é pedido pela sociedade, eu não tenho direito à minha própria vida. Me é negada o poder que é meu de direito de assumir a minha própria vida como ela deve ser. Vocês entendem? A dinâmica social em contrapartida daquilo que Bert Hellinger fala. Então, quando ele fala de tomar posse da nossa vida, é a gente tomar posse de todos os sentimentos que me envolvem desde que eu nasci. Inclusive sentimentos que foram proibidos que eu assimilasse, que eu aceitasse, como ciúmes dos meus irmãos, como raiva da frustração que eu tive, como raiva dos próprios meus pais quando eles não foram capazes de atender as minhas necessidades, tá? Inveja de um amiguinho que tinha muito mais coisas do que eu, né? Eu só sou autorizada a ser feliz, a ser sempre alegre, a não fazer birra, a não sentir frustração e estar sempre pronta para atender o outro. E isso principalmente para nós mulheres. Isso é exigido. A mulher só é boa quando ela é Amélia, quando ela está em servidão ao mundo. Ela é boa quando ela serve ao chefe, quando ela serve à mãe, quando ela serve ao amiguinho, quando ela serve ao marido, quando ela serve aos filhos. E aí é que existe uma frase que é fundamental para a gente entender o que Bert Hellinger estava falando. Eu tomo muito cuidado quando eu trago isso para vocês, porque assim, ontem eu já falei bastante sobre isso, né? Aqui o meu propósito não é que você saia chutando o pau da barraca, que você vire a mesa, que você passe a fazer somente aquilo que você quer, porque isso não é tomar posse da vida, né? O que Bert Hellinger fala das pessoas... olha só, essa frase que eu estava procurando. Todo aquele que vai levando a vida consigo, vai levando na sua vida consigo restrições, julgamentos em relação à sua própria vida, ainda não tomou posse da sua vida. São pessoas queixosas da sua própria sorte. E é essa frase que me deu a resposta para o dia de hoje, né? Queixosos da própria sorte. Onde estão as minhas queixas? Por que que elas existem, né? Por que que eu coloco tanto a culpa no outro e não em mim?
porque eu ainda não me apropriei profundamente das minhas raivas, das minhas frustrações, dos meus medos, porque eu ainda exijo que eu seja a mulher perfeita para estar aqui e tomar posse daquilo que de fato é meu. E o mais engraçado é que quando a gente vive nesse estado queixoso em que eu estou hoje, eu estou assumindo isso para vocês, né? A gente tem dificuldade não só de aceitar o que são sentimentos considerados ruins pela sociedade, mas a gente tem muita dificuldade também de aceitar os nossos talentos. A gente se pergunta, nossa, mas será que eu realmente escrevo tão bem assim? Que esse eu entendo que seja um dos meus talentos. E eu me questiono se eu realmente escrevo bem. Porque dentro do sistema em que nós fomos criados, em que eu só tenho o direito de ser bom em alguma coisa, se alguém me reconhecer, e reconhecer até financeiramente, ou então eu ser melhor do que os outros, para, enfim, eu tomar posse daquilo que é um talento meu. Tá? Como a Déia, por exemplo. A Déia tá prescrevendo florais que são excelentes. Eu já senti o poder do floral que ela receitou ali para mim, né? Se ela estiver no mesmo momento queixoso que eu, ela vai se questionar se ela realmente tem aquele poder. Isso é natural, isso é normal que aconteça de vez em quando na nossa vida. O problema é quando a gente está nesse momento queixoso, muitas vezes durante a vida. A gente sempre acredita que nós não estamos recebendo aquilo que a vida nos deve. Né? A gente acredita que a gente merecia muito mais. Ao mesmo tempo, a gente se sente um impostor. A gente olha pra gente mesmo e fala assim, é por isso que eu não tô bem na minha vida. Porque eu não consigo fazer aquilo que precisa ser feito. Olha lá, o fulano, ele tem muito mais poder de fazer uma live do que eu. Né? Olha só, as coisas que o fulano está fazendo são muito mais de qualidade, tem muito mais conteúdo, enquanto que eu tô aqui, ó, no superficial, tá? Ou então eu posso olhar para uma pessoa que está muito bem colocada profissionalmente e falar, nossa, tá vendo? Aquele lá, sim, conseguiu chegar profissionalmente onde eu queria também, estudou nas melhores escolas, fez intercâmbio quando eu não podia, teve condições financeiras que eu não tive. Vocês percebem a relação queixosa que a gente se coloca? Se eu só troco uma queixa por outra, eu ainda não tomei posse da minha vida. Então, eu vou trazer de novo, hoje eu estou queixosa, eu me sinto no direito de trazer. Quando eu estava no corporativo, por um período, eu fiquei num momento queixoso, achando que a vida estava contra mim, tá? Existiam situações em que, sim, de fato, acho que já tinha acabado o ciclo, mas existia muito de eu não assumir a minha vida, tomar posse da minha vida, né? Depois que eu saí de lá, as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a me sentir mais poderosa, mais dona dos meus dons, né? Dos meus poderes, tá? Só que isso eu transferi um pouco da minha fase queixosa para algumas outras questões da minha vida, né? Eu coloquei as minhas queixas de falta de sorte em alguns outros momentos da minha vida, em algumas outras áreas da minha vida, né? Então, eu tomei posse de uma parte significativa, tá? Que eu não tinha naquele momento. Isso, a terapia, o autoconhecimento, a constelação sistêmica familiar que eu estou trazendo aqui, as amizades, né? As trocas de informações com os meus amigos me ajudaram muito nisso e eu, enfim, pude tomar posse de alguns dos meus talentos, que inclusive é o que me motiva a fazer o trabalho que eu venho fazendo. Mas, por outro lado, eu consegui encontrar áreas da minha vida em que eu joguei um peso absurdo e gigantesco de queixas em cima disso. Por que a gente faz isso? Aí a Déia está falando aqui, floral, foi exatamente o que precisava. É isso mesmo, Déia. E também a colher de mel, que eu também tomei e já deu uma levantada na minha energia. Oi, Arthur, também falei da nossa live de ontem, que foi fantástica, mas que mexeu comigo também, por isso que hoje eu não acordei assim com tanta energia. E aí foi bom porque o tema aqui tá amarrando, né? Por que a gente faz assim? Por que
que a gente, quando resolve uma parte da nossa vida, a gente encontra uma outra área para a gente colocar as nossas queixas, tá? O primeiro ponto disso tudo é porque nós não estamos maduros o suficiente, nós não estamos no momento adequado para resolver todas as áreas da nossa vida. E isso é natural, né? Aquela pessoa que quer resolver tudo ao mesmo tempo, em todas as suas áreas, vai se frustrar. Porque nós não somos robôs em que a gente cria um algoritmo, a gente cria uma fórmula, manda rodar e está resolvido. E olha que nem isso, né? Quando a gente desenvolve programas, a gente precisa fazer testes. Quando a gente desenvolve vacinas, a gente precisa fazer testes para entender o que a gente precisa melhorar. E a nossa vida é muito assim. Então, a gente busca uma outra área da nossa vida para colocar essas queixas ali e poder olhar com um pouquinho mais de detalhe, né? O que tem ali para eu resolver também, tá? O que eu queria puxar para vocês, porque eu fiz essa reflexão hoje de manhã e eu acho que esse é o ponto de tomar posse. O que a gente precisa parar para prestar atenção é se as queixas que eu tinha numa área da minha vida realmente foram resolvidas e eu agora já parti para um próximo passo, para um próximo nível de soluções na minha vida para tomar posse de mais um talento, de mais um lado da minha vida, ou se simplesmente eu transferir as mesmas queixas, as mesmas reclamações de falta de sorte de uma área para outra. Então, eu transferi ali do meu lado profissional, joguei para o meu lado amoroso. Aí, do meu lado amoroso, eu joguei para o meu lado afetivo com amizades, por exemplo. Aí, do meu lado de amizade, eu joguei para o lado dos meus filhos. E aí, eu vou transferindo as minhas queixas para não me sentir tão mal, porque eu acredito que as outras áreas da minha vida estão resolvidas, e eu coloco a culpa, né, numa parte exclusiva da minha vida. Como que a gente faz para entender se é isso que a gente está fazendo, né? Primeira pergunta que a gente precisa fazer é: o que era falta de sorte para mim lá naquela primeira área continua sendo uma falta de sorte nessa primeira área? Então, eu vou fazer uma pergunta muito objetiva para vocês se fazerem. Quando, por exemplo, eu tenho problemas na sequência com chefes, né? Então, o meu primeiro chefe não foi legal, o meu segundo chefe não era bom, aí eu mudei para uma mulher, ela era muito brava, e para um outro homem ele era muito exigente, e aí na sequência eu ia tendo problemas com o chefe. Mudei a área, mudei a empresa e agora mudei o foco, tá ótimo. Agora parece que eu encontrei. E aí eu jogo, né, essas mesmas queixas, essas mesmas reclamações pro meu lado afetivo. Eu não encontro namorado que me atenda 100%. Ou ele é ausente, ou ele é muito exigente, ou ele é muito chato, ou ele é muito pegajoso, ou ele X, né? Aí, enfim, eu canso dessa situação e falo, vai pra mé, né? Ou eu vou ficar sozinha, ou então eu vou pegar o primeiro que aparecer mesmo, está tudo certo. E aí eu transfiro essa reclamação para os amigos. Olha, eu tô de saco cheio, tô pegando o ranço dos amigos, porque eu só arranjo amigo. E aí a gente volta para as mesmas reclamações. Quando a gente faz essa sequência de trocas diárias da vida da gente, mas as reclamações continuam sendo as mesmas, nós não tomamos posse da nossa vida de verdade. A gente precisa dar uma olhada lá atrás, né, na nossa história de vida, para entender de fato o que está me incomodando. Porque não é o chefe, não é o crush, não é o boy, não é o amigo, somos nós, né? Infelizmente, eu não estou me autorizando a assumir quem de fato eu sou. E aí a gente vai entrar com outro ponto que também, gente, hoje eu estou fazendo conexão com tudo e mais alguma coisa. No começo do ano, eu ganhei da minha mãe umas cartas, né, das deusas, tá? E é bem legal essas cartas, né? Eu gosto de às vezes pegar quando eu não estou muito legal, quando eu estou muito legal, eu tiro uma carta e vou entender um pouco o que é a mensagem do dia para mim. E veio a carta
e é legal, né, porque já tinha saído essa carta, da Inanna, tá? Ela já tinha saído para mim em outras oportunidades e hoje ela saiu, mas eu vi com outros olhos, tá? De uma forma muito resumida, né? A Inanna, ela era uma deusa, tá? Deixa eu até pegar aqui para não falar besteira, tá? A história da Inanna é escrita em forma de poema em tabletes mesopotâmicos, tá? E alguns historiadores acreditam que possa ser um período ainda mais antigo do que foi encontrado, que é 1900 antes de Cristo, 3.500 antes de Cristo, tá? E foi encontrado no norte da Babilônia, tá? Mas qual que é o fato que é bem interessante falar da Inanna, tá? Segundo o mito, tá? Na Grécia, a sua jornada é descrita como uma sucessão de estações das civilizações da antiguidade. Não é essa parte aqui, não. Peraí, deixa eu que eu subir. Viagem ao inferno, é esse aqui, ó. Então, o que acontece? Ela vai fazer uma viagem ao submundo, que é governado pela sua irmã gêmea, que é a Ereshkigal, tá? A jovem deusa é retratada como uma jovem guiada pelos seus desejos e muito ambiciosa, tá? Sempre buscando por poder. Inanna fica obcecada com a redução do submundo e deseja tomar o poder da sua irmã gêmea. E aí ela desce até o inferno, né, alegando que ela vai assistir ao funeral do marido da sua irmã, mas ela vai para lá, ela vai para o inferno, tá? Ao longo do caminho, ela precisa enfrentar muitos obstáculos, enfrentando todos aqueles que já morreram, além de precisar ultrapassar 7 portas para chegar até a entrada do submundo. Olha como tem a ver, como tomar o poder. Quando a gente entra numa jornada de autodescobrimento, que eu já venho fazendo há 5 anos, a gente passa pelas 7 portas do inferno. Para a gente poder ter contato com a gente mesmo, a gente olha a nossa irmã gêmea. A gente vai até o fundo do poço para encontrar aqueles sentimentos em que a gente não foi autorizado a olhar para eles. Eu já contei isso para vocês. Eu fui aquela filha boazinha, que não errava, que fazia de tudo para agradar aos outros. E dentro de mim existia raiva, existia inveja, existia vontade de gritar, de sair chutando o pau da barraca. E eu não me permitia a fazer isso. É bonito olhar para esse lado meu? Não é bonito. Não é bonito. Até porque esse meu lado, ele aparecia com muita fúria no meu lado corporativo. Então, quando eu me sentia ameaçada, eu não tinha dúvidas de resgatar a minha irmã gêmea do inferno e trazer ela à tona, né? Só que isso era feito de forma muito inconsciente, de uma forma em que isso me trazia depois muitas consequências ruins. Então, isso não é tomar posse. Tomar posse é quando a gente conhece esse nosso lado e sabe usá-lo a nosso favor e a favor dos outros também. Porque quando a gente usa só para manipular, para fazer coisas assim, não é tomar posse. Tomar posse é quando a gente faz para crescer, para compartilhar, para multiplicar, tá? Então, eu já falei, né, que ela teve que passar as 7 portas. Chegando lá, sua irmã, Ereshkigal, eu acho que é assim que se fala, que já suspeitava das intenções da Inanna, estava preparada para enfrentá-la. E a Inanna acaba morrendo e sendo pendurada num gancho, o seu corpo pendurado num gancho, tá? A Inanna já imaginava que isso poderia acontecer e deixou avisado os seus criados que se ela não retornasse em 3 dias, eles deveriam procurar o seu pai para que ele a buscasse no submundo. Seu pai conseguiu reanimar a Inanna, porém, para que ela conseguisse deixar o local permanentemente, ela precisaria que alguém ficasse no seu lugar. Ela analisa vários substitutos e quando vê o seu próprio marido, que na verdade em alguns lugares aparece que ele era o marido-filho, tá? Que ao invés de lamentar pela sua morte e assumir o poder, ela decide que ele será o seu substituto no submundo.
Então, ela faz uma troca com seu marido, filho, e coloca... Isso fala muito, né? Marido, filho. A gente tem muito disso do nosso marido entrar na nossa vida como um filho nosso. E aí, ela faz essa troca e deixa o marido no seu lugar, tá? Mas a irmã do seu marido, né? Que é a Gestinana, tem um apreço muito grande por ele. Então, ela se oferece por assumir o seu lugar no inferno. Eles, então, dividem o ano no meio, onde cada 6 meses eles trocavam de lugar. Então, 6 meses ficava o marido da Inanna e outros 6 meses ficava a cunhada da Inanna, que é a irmã dele, né? No entanto, Inanna se arrepende de ter enviado o seu marido para o submundo, mas não tem mais o que fazer. Contudo, a cada 6 meses do ano, ele retorna para a superfície para ficar com ela. Os 6 meses em que Inanna e Dumuzid passam juntos correspondem à primavera e ao verão, que são as 2 estações que eu mais amo no ano, né? E o inverno, o outono e o inverno que eu menos gosto é quando o marido dela, o amor, volta para o submundo, tá? Bom, o que traz tudo isso no tomar a posse, né, da nossa vida, que é o tema de hoje, em que eu trouxe a parte do Bert Hellinger aqui e fiz todo esse apanhado aí, né? Que é preciso a gente descer ao submundo, é preciso a gente fazer negociações com aquilo que não foi nos permitido ver e conhecer. Todos nós temos no nosso íntimo sentimentos difíceis de lidar, como a tristeza, como a preguiça, como a raiva, como o ódio, como a inveja. E quando a gente não se permite olhar para esses sentimentos, a gente não toma posse da nossa vida como ela é, como ela precisa ser. Todos nós temos o direito de ter um dia, uma semana, um mês, até 6 meses, né, de lua minguante na nossa vida, né? Isso tá tudo bem. Eu comentei ontem na live junto com o Arthur que eu descobri que eu tenho muito medo da depressão. Por isso que eu não me permito ficar triste, porque eu tenho medo de chegar até ela, até o inferno, e depois não conseguir retornar. E eu já fiz alguns exercícios nesses últimos 2 anos, principalmente, em que eu me permiti chegar lá no finzinho do poço, chorar tudo que eu tinha para chorar, e depois percebi que no dia seguinte eu retorno, eu volto do inferno, né? Porque aqui em cima, aqui fora, tem coisas muito importantes me esperando. E aí, então, eu consigo tomar posse. Bom, essa é a história. Deixa eu ler aqui o comentário. A Déia está falando, transferir fica mais fácil para lidar com as nossas queixas. E dói ficar entendendo exatamente o que está acontecendo. Exatamente. E eu te falei, né, que nessas horas é muito fácil a gente trazer um Judas, né, e colocar esse Judas ali para apanhar no nosso lugar, né? É culpa dele, ele que não fez isso, ele que não me atende nesse sentido, ele que não faz aquilo e tudo mais, né? Enquanto que se a gente olhar para a gente mesmo, a gente vai perceber que a gente deu muito poder para o outro, né? A gente acaba dando muito poder da nossa vida para o outro porque a gente não consegue, não dá conta de tomar o poder da nossa vida do jeito que ela é. Então, a proposta de hoje, eu vou gravar mais um vídeo agora com exercício, vou deixar lá no YouTube da Zunca, com exercício da gente visitar o nosso inferno, buscar aquilo que está impedindo da gente assumir o nosso poder, mas com a certeza de que a gente vai emergir, que a gente vai voltar aqui para o mundo de luz, o mundo de glória, o mundo de talentos e de benefícios. E se você tem dúvidas se é possível fazer essa retomada, existem profissionais que podem ajudar a gente a retomar. Um deles é a Andréa Gandolfi, né, com seus florais, eu indico bastante. Se você quer alguém de confiança para receitar um floralzinho aí, chama a Andréa aí no direct que ela vai te ajudar. E o Arthur ontem contou pra gente que ele está fazendo japamala. E japamala ajuda muito a gente a retornar desse inferno se a gente recita, ora, faz frases de confirmação
repetindo as 108 vezes. Então, são profissionais aí que eu tenho atraído, né, para perto de mim, para fazer aquilo que eu realmente não entendo que eu tenho esse dom. Eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom da divulgação, eu tenho o dom da escrita, mas eu não tenho o dom do floral, eu não tenho o dom de fazer o japamala. Então, eu estou atraindo esses profissionais. E se você tem algum dom desse da terapia aí também, se aproxime, vamos fazer live, vamos ajudar o povo aí a encontrar os seus poderes e assumir de verdade a vida, tudo aquilo que ela tem de positivo e de negativo. Bom, essa é a live de hoje, espero que tenham gostado e amanhã a gente volta. Eu já vou até falar qual é o assunto aqui, para eu não correr o risco de vocês falarem, poxa, mas você fala que tem essa conexão e eu acho que você não está montando, aí está deixando para montar o assunto em cima da hora. Não. Amanhã a gente vai falar sobre as nossas fases, as fases que a gente tem desde lá do início, quando a gente nasce, até a nossa vida adulta. Lembrando que eu estou falando aqui para 40 a mais, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem, boa terça-feira e bora trabalhar, vamos tomar posse aí do que é nosso. Até mais, gente. Tchau, tchau, fiquem bem.